No ar, Rádio em Revista. Começa agora o especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, um programa que destaca temas de interesse aí para todos nós, várias entrevistas e você pode tirar dúvidas sobre diversos assuntos. Então, vamos para mais uma edição do Rádio em Revista? Nós vamos começar o programa de hoje falando sobre saúde e mais, falando sobre um novo tratamento para um determinado tipo de câncer, que apresenta menos efeitos colaterais para os pacientes. Quem explicou os detalhes dessa terapia foi a médica hematologista Daniele Leão, que conversou aqui conosco no Jornal Diário da Rede Alesp com o Fábio de Lima e a Priscila Silvério. E a doutora também deixou um alerta. Um caso de suspeita de algum tipo de problema, é preciso procurar imediatamente o médico. Segundo a doutora Daniela, tempo pode significar a cura de um câncer. Vamos acompanhar. Doutora, muitos tratamentos oncológicos foram impactados pela pandemia do novo coronavírus. Qual é o impacto que isso tem na saúde? Em algum caso, o tratamento pode ser interrompido sem causar prejuízos ao paciente? A área oncohematológica ela foi uma das áreas que mais sofreu impacto com essa pandemia. Então, a gente trata, tanto na hematologia, que são leucemias, linfomas, como na oncologia, de mama, de próstata, nós não podemos esperar muito. Então, muitas vezes um paciente chegar cedo significa cura, significa controle, e um paciente chegar com uma doença totalmente avançada pode significar esse paciente ter que entrar para um tratamento paliativo, ou seja, acabar totalmente a chance de cura desse paciente. Então, uma das preocupações é que durante a pandemia, muitas pessoas que tinham sintomas ficaram com medo de procurar o serviço de saúde. Então, a gente tem certeza que muitas pessoas morreram em pronto-socorros ou até em casa com sintomas de linfomas, leucemias, outros cânceres, sem chegar sequer ao diagnóstico. Então, há tratamentos que podem ser interrompidos brevemente, em geral, para doenças que são bem lentas de evolução, tá? Mas a grande maioria dos casos, a gente tenta fazer a transição de um remédio, por exemplo, injetável, para uma medicação oral, porque o número de idas ao hospital, à clínica, diminui muito. Então, com isso, o paciente continua tendo tratamento, continua tendo uma eficácia, muitas vezes até maior que a quimioterapia, e sem prejudicar a sua chance de cura, a sua chance de controle, né? Então, é uma das situações que a gente se preocupa, porque existem drogas orais, existem medicamentos que podem ser tomados pela boca sem que você tenha prejuízo de eficácia. Então, eles funcionam tanto quanto a quimioterapia injetável ou até melhor. Um dos grandes problemas é que a gente tem uma série de medicamentos orais que estão aprovados no Brasil, mas que eles não estão disponíveis nem no SUS e nem em convênios. Então, vai ser necessário toda uma mobilização. Os médicos, até nós temos feito repetidas solicitações à Anvisa, à ANS, a vários órgãos responsáveis, pedindo essas autorizações para que os pacientes consigam ter o tratamento sem precisar ficar indo muito ao serviço de saúde, tendo até a chance de se expor ao vírus. Doutora, eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente, então, sobre a leucemia linfocítica, né? O que ela é, que doença é essa? Ela tem sintomas ou quando a pessoa percebe ou faz algum exame é que realmente já está comprometido? Então, as leucemias, em geral, elas são cânceres do sangue. São um tipo de câncer que surge dentro da medula óssea, que é o tutano. Então, o tutano é onde a gente fabrica o sangue do corpo todo. Quando surge uma célula doente, essa célula, em geral, ela deveria ser destruída. Quando ela não é, ela toma conta da medula óssea, ela só produz células iguais a ela, né? E aí ela começa a destruir a medula normal. Nós temos vários tipos de leucemia, mais de 30 tipos. O tipo mais comum é a leucemia linfocítica crônica, e que, em geral, ela comete pessoas a partir dos 60 anos. Tem pessoas mais jovens também, mas elas são menos frequentes.
A leucemia da criança, que geralmente é a que a gente primeiro se lembra, ela é a mais comum da infância, mas ela não é a mais comum em número absoluto. Recentemente, um estudo mostrou uma nova terapia, né, que aumenta as taxas de sobrevida dos pacientes com leucemia, que seria a combinação de medicamentos, né? E isso tem mostrado bons resultados. Como é feito esse tratamento e por que ele consegue combater melhor a doença? Nos últimos anos, tem surgido muitos tratamentos altamente eficazes para câncer e com menos efeitos colaterais. Para essa leucemia, então, é uma coisa que, vamos dizer, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, tem sido surpreendente, porque a gente tem obtido taxas de resposta, de controle e até de uma qualidade de vida muito melhor para os pacientes. Então, um dos medicamentos que foi aprovado esse ano foi a combinação de um remédio que chama venetoclax, que é um comprimido que ele induz a célula a morrer. A célula do câncer, ela bloqueia a sua própria morte. Então, ela induz a célula a morrer, a se autodestruir, né? Ela se associa a um anticorpo que ataca diretamente a célula doente. Então, nós temos 2 mecanismos de tratamento. Essa associação foi extremamente eficaz, né? O protocolo que a gente chama, porque são nomes muito difíceis, né? Então, venetoclax, obinutuzumab. Então, fica mais fácil até quando a gente fala do nome do tratamento, que é um estudo chamado CLL14. Então, o que acontece? Muitas vezes, o paciente não aguenta a quimioterapia, ou nesse período de pandemia, a gente nem quer fazer quimioterapia porque a chance do paciente morrer de infecção, ou de pegar um Covid, aquilo ser catastrófico, ser fulminante, é muito preocupante. Então, o que acontece? A gente tem um medicamento muito eficaz. Então, para você ter uma ideia, com esse tratamento, mais de 80% dos pacientes fica com doença controlada em 3 anos. Tem tipos de quimioterapia, inclusive foi esse estudo, ela avaliou contra uma quimioterapia, o paciente fica 50% só livre de doença em 3 anos. Então, quer dizer, ela tem menos efeito colateral, é um remédio que o venetoclax é oral, o obinutuzumab, que é o outro, você recebe uma injeção a cada ciclo, então são um total de 6 somente. E um dos benefícios é o seguinte, a gente já tinha drogas orais muito boas, né? Mas, como eu falei, não aprovadas no SUS e nem em convênios, mas que você tinha que fazer o tratamento para o resto da vida. Com esse tratamento, o paciente faz por 1 ano somente. Então, quer dizer, a qualidade de vida da pessoa melhora, o custo reduz, então a gente tem uma série de benefícios relacionados a essa aprovação. Doutora, hoje se fala muito também da medicina inteligente, então esse tratamento também vai nessa direção, um tratamento diferenciado para cada paciente. Perfeito. O que acontece? Por exemplo, a gente tem o obinutuzumab, ele é um anticorpo que vai direcionado à membrana, à superfície da célula B. Então, como é uma leucemia linfocítica crônica, ele vai direto no linfócito. Então, uma das coisas que a gente observa é que, por exemplo, não cai o cabelo do paciente, porque ele não vai atacar o organismo inteiro, como faz a quimioterapia. O paciente não vai ficar cheio de feridas na boca, o paciente não vai ficar com uma série de complicações que a quimioterapia leva. O venetoclax, que é esse comprimido, a célula desenvolve um mecanismo de fugir da morte. Então, o que acontece? Esse remédio, ele vai naquela célula e ele consegue induzir, ele consegue levar a célula a desbloquear o mecanismo e morrer. Então, essas terapias inteligentes, terapias-alvo, elas têm sido cada vez mais utilizadas. Então, imagina, tratar um câncer sem queda de cabelo, sem aquelas, sabe, todos aqueles sintomas, emagrecimento que os pacientes apresentavam. Uma coisa que a gente precisa só explicar é que, assim, as leucemias, algumas curam e outras controlam. Mas quando eu falo controlam muito bem. A pessoa volta à sua vida, ela recupera a capacidade de trabalho, de viver com a sua família. Alguns tipos, o paciente pode voltar a ter filhos. Então, a leucemia linfóide crônica, a gente não cura, mas a gente tem um controle que é praticamente como se a pessoa tivesse curado. É o que eu digo para os pacientes: pressão alta não cura, diabetes não cura, mas você consegue controlar e viver bem. O nosso raciocínio é exatamente esse.
Doutora Daniele, esses tratamentos mais recentes, num momento como esse, num momento de pandemia, é possível seguir esse tratamento de casa ou o paciente tem que necessariamente estar em um hospital? Quando a medicação é oral, nós conseguimos fazer tudo de casa. Nesse CLL14 que eu comentei com vocês, o paciente precisa ir ao hospital, seria mais ou menos uma vez por mês, né, para poder receber uma injeção e depois ele retorna para casa. É um soro que inclusive, assim, muito poucos efeitos colaterais, então enjoo, essas coisas que a gente vê em quimioterapia, não tem. Então o paciente recebe a medicação e vai para casa e não precisa ficar longas horas ou longos dias internado. Então, apesar de ter que ir uma vez por mês, mas geralmente seria o período que a gente faz a consulta mesmo do paciente. Então, ele continua tratando em casa, e isso é um grande benefício. E nós continuamos falando sobre saúde, agora sobre uma pesquisa do Observatório Nacional de Oncologia que apontou: mulheres que enfrentam câncer de mama ainda não têm um atendimento eficaz em diversas partes do país. Para falar sobre a pesquisa, a Lilian Busato e o Jeremias Gomes conversaram com o Nelson Correia, que é cientista e apontou dados do Observatório de Oncologia sobre o câncer de mama no Brasil. Vamos acompanhar. Eu gostaria de iniciar perguntando para o senhor sobre os dados levantados pelo Observatório de Oncologia que permitem tirar, o que eles permitem tirar de conclusões em relação ao câncer de mama na saúde pública. Bom, de maneira geral, o que o estudo permitiu foi a gente confirmar um cenário que nós já desconfiávamos, né? Que é um cenário bastante crítico da atenção ao câncer de mama. Então, no geral, as mulheres elas têm pouco acesso ao rastreamento do câncer de mama. O câncer de mama ele é diagnosticado em uma grande proporção tardiamente e as mulheres, a maior parte delas, demoram mais de 60 dias para iniciar o tratamento, né? E aí todos esses fatores contribuem para um pior desfecho no tratamento dessas mulheres. Você falando que as mulheres elas começam o tratamento após 60 dias, mas não existe alguma lei aqui no estado de São Paulo que fala que do diagnóstico ao começo do tratamento tem que ser um período menor? Isso, exato. Na verdade, essa lei não é apenas para o estado de São Paulo, né? Ela é uma lei nacional, chamada Lei dos 60 Dias, que ela foi aprovada, se não me falha a memória, em 2012. Em que ela garante o direito para todo paciente oncológico, né, não só as mulheres com câncer de mama, de iniciarem o tratamento em até 60 dias após o diagnóstico, né? Mas o que a gente observa é uma grande proporção, aqui a gente falando especificamente do estado de São Paulo, 53% das mulheres demoraram mais de 60 dias para iniciar o tratamento, no período que nós avaliamos, que foi ali de 2014 a 2018. Embora seja importante ressaltar também que esse indicador de tempo de início do tratamento vem melhorando nos últimos anos, né? No período que a gente avaliou, houve uma redução do tempo médio, mas, no entanto, a gente tem aí uma grande proporção de mulheres que ainda assim iniciam tratamento em mais tempo do que é recomendado pela lei. E deixa eu te perguntar uma coisa, Nelson. Campanhas, a gente vê que cada ano mais aumenta as campanhas, né, do governo de políticas públicas para conscientizar a mulher sobre esse problema de câncer de mama. Com o decorrer dessas campanhas de conscientização, vocês que trabalham, né, nesse centro de pesquisa, os dados de câncer de mama têm diminuído ou não? Não, na verdade não. Assim, a gente observa um aumento da incidência do câncer de mama. Isso, num certo sentido, é esperado pelo aumento da população e também porque o câncer de mama, o câncer no geral, ele por ser uma doença crônica não transmissível, à medida em que você vai tendo avanços do desenvolvimento econômico, de acesso a serviços de saúde, as pessoas tendem a ter maior incidência do câncer, né? Então, isso é um fato assim, que nós nos atentamos ao nosso estudo, mas outros estudos indicam nesse sentido. Agora, a questão especificamente do nosso estudo é que o sistema de saúde ele não tem conseguido acompanhar esse aumento da incidência do câncer de mama. Doutor, qual é a orientação para a população? Eu já soube de casos, por exemplo, de uma mulher fazer um desses exames e eu queria que o senhor falasse a periodicidade que precisa ser feito, porque ela depois voltou ao médico, depois de 3 meses de ter feito, e a médica falou, vamos fazer um teste e tal, e acusou o câncer de mama. Então, assim, ela ficou estarrecida, né? Mas, graças a Deus, como detectou no início, teve mais chance de cura, né? Qual é a orientação que a gente tem que dar para a população? Sim, sim.
Não, perfeito. A orientação de prevenção é muito importante, né? A recomendação do Ministério da Saúde atualmente para a realização do exame de mamografia, que é o exame que faz o rastreamento, é para as mulheres entre 50 e 69 anos, e o ideal é que ele seja realizado pelo menos uma vez a cada 2 anos, né? Aí é claro que se a mulher ela tem histórico familiar ou outros fatores que predispõem, o médico ele pode optar por realizar um rastreamento com a mamografia no intervalo de tempo menor, ou mesmo em faixas etárias anteriores. Agora, é muito importante que todas as mulheres elas busquem informações sobre prevenção e principalmente do autoexame da mama, né? Então, mesmo a mulher não realizando o rastreamento, se ela realiza com periodicidade o autoexame da mama e fica atento a mudanças na forma da mama, na aparência da pele, enfim, sintomas que indiquem uma possível alteração da mama, que essa mulher busque sempre o serviço de saúde, né, o BS, ou enfim, o médico que ela costuma se consultar para investigar essa possibilidade. Ô Nelson, qual que é a idade mais comum para ser desenvolvido o câncer de mama? Faixa etária com maior incidência a partir dos 50 anos. Até inclusive por isso que o rastreamento do câncer de mama ele se inicia a partir dessa faixa etária. Agora, tem vários estudos, inclusive um estudo que foi publicado ano passado pelo Observatório de Oncologia também, que a gente mostra que a incidência nas faixas etárias mais jovens, de mulheres entre 20 até 49 anos, vem aumentando nos últimos anos. E isso é uma tendência mundial, não só no Brasil, né, que isso tem acontecido, mas a principal explicação para esse fenômeno do aumento da incidência nessa faixa etária mais jovem são os hábitos relacionados ao estilo de vida, né? Então, sedentarismo, tabagismo, dieta inadequada, todos esses fatores eles predispõem à incidência do câncer em faixas etárias mais jovens. Então, também, novamente, a importância da mulher se atentar a esses hábitos de estilo de vida que podem prevenir, então, o câncer de mama. E, Nelson, me fala uma coisa, o homem ele pode desenvolver um câncer de mama ou não? É possível, embora seja bastante raro, né? Porque como o homem ele tem um tecido mamário em relação às mulheres a proporção é muito pequena, né? E também o homem ele não tem muito dos hormônios femininos que são responsáveis pelas funções da mama. E isso faz com que a incidência em homens seja extremamente rara, mas eventualmente pode ocorrer. A gente tem aqueles caminhões que vão até as comunidades, né, espalhados pelo Brasil. Tem alguma iniciativa que o senhor acha que dá mais certo? Sim, em termos de campanhas de conscientização, eu acho assim, a gente tem evoluído bastante, né? O número de campanhas vem aumentando, mas a gente observa na prática que o conhecimento das mulheres a respeito da prevenção do câncer de mama, do autoexame, de quais são os sinais e sintomas que ajudariam a mulher a buscar o serviço de saúde e ter uma participação mais ativa nesse processo diagnóstico do câncer ainda é insuficiente, né? Então ainda há algo que melhorar. E aí o que a gente observa no estudo é problema de gestão mesmo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o número de pacientes atendidos, a gente vê que é muito próximo da incidência que é estimada pelo Instituto Nacional do Câncer, né? Então, ou seja, aparentemente, grande parte das mulheres que desenvolvem o câncer de mama, elas conseguem acesso ao serviço de saúde. No entanto, isso não acontece no tempo e na qualidade necessária, né? Um outro estudo também que nós realizamos, a gente analisou justamente essa questão das carretas, né, dessas unidades móveis que realizam rastreamento. A gente observou nesse estudo, que a gente ainda está para publicar, que os municípios que têm a atuação das carretas, eles tendem a ter uma cobertura de mamografia maior e uma maior proporção de diagnóstico precoce. Então, esse tipo de iniciativa, ele demonstra que tem uma efetividade na atenção a essas mulheres. Agora, novamente, a gente precisa de gestão, né? Porque o diagnóstico, ele é parte importante da atenção ao câncer de mama, mas não adianta só a gente diagnosticar e demorar para iniciar o tratamento, né? Então, a gente precisa de um fluxo eficiente de encaminhamento dessas mulheres desde o diagnóstico para início do tratamento. E aí, os nossos resultados mostram que, nesse sentido de gestão, a gente precisa melhorar muito ainda no país.
Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre o assunto do momento, a Covid-19. E o Guga Mendonça e a Melissa Araújo entrevistaram o Rodrigo Tocantins Calado, que é médico, hematologista e professor da Universidade de São Paulo. E o doutor Rodrigo falou sobre um tratamento alternativo para combater a Covid-19, que apesar de ainda ter um custo elevado, pode ajudar a salvar vidas. O tratamento é feito com anti-inflamatórios. Para que as pessoas possam entender de forma simples o que são anticorpos monoclonal e a droga experimental AMI-100. Os anticorpos monoclonais são tipos de medicamentos utilizados para o tratamento de diversas doenças. Eles são produzidos em laboratório a partir de células de pessoas que, para reconhecer determinadas proteínas ou determinados antígenos dentro do nosso organismo, para inibi-los. Então, o anticorpo que nós utilizamos para o tratamento dos pacientes aqui, ele reconhece uma proteína do complemento e inibe essa proteína do complemento. Já o ANY101 é uma pequena molécula, uma pequena partícula que inibe também o complemento em outro local, mas de uma forma diferente. Em vez de ser um anticorpo, ele é uma pequena molécula que faz a mesma ação. Desculpe, na hora da pergunta eu falei errado. É AMY101. Doutor, por que esses anticorpos podem ajudar os pacientes em casos graves de Covid? Como eles atuam no organismo da pessoa? Tá, o que nós vimos aqui, já no começo da pandemia, e outras pessoas ao redor do mundo também observaram, é que o complemento, que é uma parte da resposta inflamatória do nosso organismo contra infecções, ele está hiperativado em casos graves de Covid-19. Então, a Covid-19 tem duas fases importantes. Uma é quando o vírus se espalha pelo organismo e ele se reproduz em grande quantidade. E a segunda fase é quando o nosso organismo produz uma inflamação para combater o vírus. Só que essa inflamação pode ser excessiva e causar alguns problemas com a própria inflamação dos pulmões, já que os pulmões estão cheios de vírus e ele acaba aumentando uma inflamação que é excessiva nos pulmões e que pode causar a doença. Essa inflamação ela pode continuar mesmo depois que o vírus desaparece. E um dos mecanismos que causa essa inflamação excessiva é justamente a ativação do complemento. Então, o que nós tentamos olhar é se usar essas medicações que inibem o sistema complemento podem diminuir essa inflamação e, assim, serem úteis no tratamento dos pacientes com Covid-19 grave. Agora, doutor, é importante, né, a gente perguntar, explicar de forma bem didática para o nosso telespectador, né, como esses anticorpos podem ajudar os pacientes em casos graves. Eu já adianto também, é importante a gente ressaltar, isso só funciona em casos graves ou as pessoas podem lançar desse tratamento em casos leves ou moderados? Não, esses casos ainda devem ser tratados dentro de um estudo clínico e eles ajudam o paciente justamente porque ele reduz a inflamação. Então, diminui a inflamação no organismo como um todo e principalmente nos pulmões, melhorando a função respiratória dos pulmões, diminuindo a necessidade de oxigênio. Mas eles precisam ser feitos, esse tratamento é bastante caro, ele não é barato, e ele deve ser feito dentro de estudos clínicos ainda, porque ele ainda está... Nós tivemos um estudo fase 2, mas é necessário um estudo fase 3 para demonstrar de forma inequívoca a utilidade dessas medicações. Doutor, essa medicação, esse estudo, ele tem um direcionamento de um perfil de paciente? A gente lembra aqui que pacientes, por exemplo, com sobrepeso, tiveram grandes problemas por conta dessa questão inflamatória. E aí, a pergunta é se esses pacientes podem ser incluídos no estudo, se eles estão ali contemplados e com outras doenças pré-existentes, como pressão alta, diabetes, entre outras.
Sim, a maioria dos pacientes nesse estudo nosso, eles eram obesos, se não todos, quase todos eles. E justamente porque a obesidade aumenta a inflamação no organismo. Mas os pacientes que provavelmente podem se beneficiar mais desse tratamento são aqueles em que existe uma inflamação grande no organismo, e a gente pode detectar isso por exames de sangue, que vêm marcadores de inflamação elevados, aumentados, então mostra que a gente pode diminuir essa inflamação com o uso da medicação. Agora, é importante, doutor, os anti-inflamatórios, eles reduziram muito o número de mortes com a da Covid causadas, né, pela Covid-19, porque a gente tem que lembrar que é uma doença nova e pouco conhecida. Você já tem estudos dizendo que os anti-inflamatórios, e aí a gente entra num caráter geral também, eles reduziram as mortes. Hoje a gente tem uma mortalidade menor exatamente por essa questão dos tratamentos. Hoje a medicina sabe tratar melhor a doença? Essa sua pergunta é extremamente importante. Para essa medicação em si que nós testamos, o estudo que nós fizemos, ele não foi feito para avaliar o número de mortes, mas avaliar se reduz a morte, porque é um número relativamente pequeno de pacientes, 15 pacientes. Mas ele conseguiu ver a redução da inflamação. Entretanto, existem alguns fatores importantes. Primeiro, que nós médicos entendemos melhor como é que a doença funciona, nós podemos detectar mais precocemente os pacientes mais graves, dar suporte ventilatório de oxigênio para esses pacientes mais precocemente, algumas medicações, como por exemplo os corticosteroides, os corticoides, já se demonstrou que eles também têm um efeito em larga escala de diminuir o número de mortes e de diminuir também a inflamação dos pacientes. Então hoje a gente consegue tratar melhor, prevenir complicações, como por exemplo a trombose, a insuficiência renal, tratar melhor a insuficiência renal, e por isso acaba levando, felizmente, a uma redução do número de mortes dos pacientes graves. Doutor, o estudo foi baseado em pacientes já contaminados ou como medida preventiva também? E mais, a alimentação também pode contribuir com o estudo e com a eficácia dos anti-inflamatórios ali durante o processo da doença? Então, todos os pacientes tinham já contraído a doença e todos os pacientes tinham doença grave, pelos critérios que existem internacionalmente. Nós não avaliamos nenhuma influência da alimentação sobre o efeito dessas medicações, mas outros estudos mais para frente podem contribuir para entender melhor esse efeito. Perfeito. Doutor, com relação à produção, quais são os custos? Como é que é o processo? Além de apresentar como alternativa com os resultados, é viável no sentido de produção e distribuição? Então, o anticorpo monoclonal, ele é um tratamento muito caro. Cada tratamento vai custar aí entre 50 a 100 mil reais por paciente, como a gente fez. Então, ele se torna relativamente inviável. Por outro lado, a MY-101 é uma medicação que pode custar 500 a 1.000 vezes mais barato que o anticorpo monoclonal. Então, isso torna muito mais atrativo e com efeitos aparentemente similares para o tratamento de pacientes. Doutor, o senhor acha possível que essa terapia seja uma alternativa à vacina e aí aplicada nas pessoas ou a um grupo de pessoas? A gente sabe que muitas vezes as vacinas têm algumas restrições. A gente sabe que, por exemplo, tem vacinas que a gente tem aí no mercado que, por exemplo, a pessoa que é alérgica a ovo não pode. Então, quer dizer, esse grupo não pode ter essa dose de imunização. E nesse caso, por exemplo, se a vacina cria uma restrição para um grupo, essa terapia pode vir a suprir essa necessidade, esse grupo que não possa eventualmente tomar a vacina?
Ela não substitui a vacina, mas pode ser complementar, porque a vacina, além das restrições que você mencionou, existe o fato de que a vacina provavelmente não vai ser 100% eficaz. Então, se tiver 50%, 70% de eficácia, que é o que se espera das vacinas que estão em desenvolvimento agora, você tem 30% das pessoas que ainda, apesar da vacinação, ainda podem correr o risco de ter a doença. Então, para aqueles que ainda correm o risco de ter a doença, e se eles tiverem a doença grave, esse tipo de tratamento pode ser benéfico para esses indivíduos. Então, é complementar ao processo de vacinação, caso o vírus continue circulando. O Especial Rádio Revista faz um pequeno intervalo, nós voltamos em instantes. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre direito do trabalhador. O Fábio de Lima e a Priscila Silvério entrevistaram a advogada Cláudia Ayabe. E eles falaram sobre como fica a situação de milhares de funcionários que tiveram de se adaptar com o home office, trabalhar em casa, e agora muitas empresas estão retomando o trabalho presencial. Esse é o seu caso? Então, preste atenção nessa entrevista. O que é a dispensa com justa causa? Quais condições podem levar o empregado a ser dispensado desta maneira do trabalho? Fábio, a dispensa por justa causa é aquela que o empregado dá um motivo muito forte para o empregador rescindir o contrato de trabalho, ou seja, demiti-lo sem o pagamento das verbas rescisórias. O que são as verbas rescisórias? É o aviso prévio, a multa do FGTS e o direito a ter o seguro-desemprego. Então, a CLT traz os motivos que o empregador pode demitir o empregado por justa causa. Alguns exemplos são ato de improbidade, ou seja, quando o empregado ele desvia dinheiro do caixa da empresa. Uma razão que veio com a reforma trabalhista foi a perda da habilitação. Então, por exemplo, se o empregado é um motorista e perde a CNH, perde o direito de dirigir, ele pode ser dispensado por justa causa porque ele não tem aquela habilitação para exercer a função pela qual ele foi contratado. Então, a CLT, no artigo 482, traz as razões. O empregador não pode mandar o empregado embora por qualquer razão. Tem que estar em um daqueles requisitos que traz a lei. Doutora, nesse momento, muitas pessoas acabaram trabalhando de forma home office, gostaram, né, desse novo sistema de trabalho, querem continuar trabalhando dessa maneira em casa, né, por várias questões, tanto a questão da segurança quanto a questão familiar, econômica, enfim. Se esse funcionário que quer continuar no sistema home office, conversar com a empresa e ainda assim a empresa não admitir que ele continue esse trabalho dessa maneira, o que acontece? Ele é obrigado a voltar e se não voltar? Na verdade, Priscila, ele é obrigado a voltar, mas desde que a empresa cumpra os protocolos de segurança para fornecer segurança à saúde do empregado. Se a empresa ela cumpre todos os requisitos impostos tanto pelo governo estadual quanto pelo governo municipal, como o uso obrigatório de máscara, fornecer álcool gel para os empregados, o empregado ele é obrigado a voltar porque ele não foi contratado em regime de teletrabalho inicialmente pelo empregador. Então, se o empregador exigir a presença dele, o empregado ele não pode se recusar a voltar. Caso ele se recuse, isso pode ser considerado um ato de indisciplina ou insubordinação, que é um dos requisitos que a lei determina que o empregador pode mandar o empregado embora por justa causa. Agora, se o empregado consegue comprovar que a empresa não cumpre os protocolos de segurança e não fornece nenhuma segurança à saúde daquele empregado, o empregado pode se recusar a voltar ao trabalho.
mas ele precisa comprovar que a empresa não está cumprindo os protocolos de segurança. Doutora, muitas pessoas nesse momento estão com problemas psicológicos, né, inclusive emocionais, e não querem voltar para a empresa também por medo, né, tanto da contaminação do coronavírus, como até por terem desenvolvido alguns problemas, como, por exemplo, pânico, síndrome do pânico, toque. No caso dessas pessoas em específico, que já apresentam algum problema emocional, elas também são obrigadas a voltar? Nesses casos, Priscila, eu sugiro que o empregado converse com o setor de RH da empresa, ou converse com o chefe direto dele. E esse chefe ou o membro do RH deve encaminhar esse empregado a um médico especialista. Então, o empregado ele vai passar por uma consulta médica ou por um outro tipo de tratamento, seja uma terapia, uma conversa mais especializada, para averiguar se esse empregado desenvolveu algum tipo de doença psicológica. Então, se por acaso o empregado for diagnosticado com síndrome do pânico, com depressão, que dê motivo para o afastamento desse empregado, o médico ele vai dar uma licença para esse empregado, e durante a licença o empregado não é obrigado a voltar. Então, com o tratamento, o empregado vai se restabelecer para conseguir voltar ao trabalho presencialmente. Agora, se o empregado se recusar a fazer o tratamento, a ir ao médico, aí a empresa pode comprovar que teve a recusa do empregado ao ser ajudado, e isso pode se tornar um motivo de justa causa por ato de indisciplina ou insubordinação. Doutora Cláudia, algumas pessoas que contraem o Covid-19 acabam tendo um pouco mais de complicações, algumas têm que ser internadas, algumas só conseguem sair do hospital depois de 1 mês, 2 meses. Caso um funcionário de uma empresa fique um tempo relativamente maior afastado depois que contraiu a Covid-19, quando ele regressa à empresa, regressa ao trabalho, ele tem alguma estabilidade ou nem por isso? Se esse empregado ficou afastado por mais de 15 dias da empresa, ele tem direito à estabilidade, porque ele entra no auxílio acidentário do INSS. Então, se o empregador ele recebeu esse benefício do INSS, ele tem direito à estabilidade provisória de 1 ano após o retorno ao trabalho. Agora, se a pessoa ficou internada por 2 dias, 1 semana, por menos de 15 dias e retorna ao trabalho, aí esse empregado não tem direito à estabilidade porque ele não foi afastado por mais de 15 dias e não recebeu o auxílio do INSS. Doutora, no caso, então, do empregado que for dispensado por justa causa, ele tem algum direito como auxílio demissão, tem o auxílio emergencial, abono do PIS, seguro-desemprego, ele tem algum direito? Como a lei considera que esse empregado deu motivo para a demissão dele, é como se o empregado estivesse pedindo demissão. Então, uma vez que o empregado pede demissão ou tem o contrato rescindido por justa causa, ele não tem direito a nenhum benefício do governo. Ele não vai ter direito ao auxílio emergencial porque ele deu causa, ele quis ser demitido. Então, ele não terá direito a nenhum tipo de abono, nem o seguro-desemprego e nem o auxílio emergencial, assim como as demais multas por rescisão de contrato, como a multa do FGTS. Ele também não vai ter direito ao saque do FGTS. Doutora, diante de tudo isso que a senhora está nos falando, me bate uma curiosidade. Agora há pouco a senhora comentou, por exemplo, no caso de motoristas, né? Se eles perdem a carteira de habilitação, porque eles excedem a pontuação, né? Eles acabam sendo demitidos por justa causa. Mas, às vezes, as empresas cobram de determinados motoristas que eles façam entregas num determinado período de tempo. Às vezes, eles se
se veem obrigados, entre aspas, pelas empresas a avançar um farol vermelho, a cometer algumas infrações, porque a chefia deles exige que eles cumpram determinados tempos. A minha curiosidade é, um funcionário alegando que ele foi meio que coagido pela empresa a obedecer um tempo ali que não dava, e ele cometeu aquelas infrações, ele obteve aquela pontuação exatamente pela pressão que ele sofria da empresa. A justiça analisa isso ou, depois de demitido por justa causa, não tem muito mais o que ser feito, não existem exceções à regra? É possível a conversão, sim. Se o empregado ele acha injusta aquela rescisão por justa causa, ele pode entrar com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a conversão da rescisão por justa causa por demissão simples. Só que ele vai ter que apresentar para o juiz as provas, tudo isso que você falou. Ele vai ter que apresentar documentos ou testemunhas para comprovar que ele foi coagido a agir daquela maneira. Só que antes dele ser demitido, ele também pode entrar com uma ação por rescisão indireta. Essa rescisão indireta ela é prevista na lei quando o empregador ele dá motivos para o empregado pedir a demissão. Ou seja, ele não oferece a segurança necessária para o empregado para exercer aquele trabalho. Então, se o empregado ele está se sentindo coagido, está se sentindo ameaçado, ou se a empresa impõe metas extraordinárias que não podem ser alcançadas, esse empregado ele pode buscar a justiça, alegando que a empresa está forçando esse empregado a pedir demissão ou forçando a que ele não cumpra essas metas para ser demitido por justa causa. Então, se por acaso o empregado estiver nessa situação, ele pode procurar a Justiça do Trabalho para isso, ou se ele foi demitido por justa causa, ele também procura a Justiça do Trabalho, apresenta essas provas e pode ter o contrato revertido, a demissão revertida, aliás. Então, ele pode pedir que a empresa pague para ele todas as multas e aquelas verbas devidas para a rescisão do contrato de trabalho. Bem, pessoal, nós vamos falar agora sobre os direitos de quem tem um convênio médico. A gente está cansado de ouvir histórias de pessoas que tiveram problemas na hora de utilizar o convênio. O Guga Mendonça e a Melissa Araújo entrevistaram a advogada Cíntia Lima, que esclareceu. Em caso de falta de atendimento de algum serviço, o conveniado deve acionar a justiça. E a Cíntia também deixou claro que este ano, por causa das resoluções adotadas na pandemia do coronavírus, está proibido qualquer aumento no valor do convênio. Acompanhe comigo essa entrevista. É importante a gente perguntar quais as principais mudanças, né? Existe algum plano de saúde que negou coberturas em relação à Covid-19, doutora? Pois bem, né? A pandemia ela trouxe mudança para várias áreas, né? Em praticamente todas as áreas. Então, a saúde não seria diferente. O que houve, o que a pandemia, o coronavírus trouxe diferente é que os planos de saúde, a área da saúde começou a ter um atendimento novo, esse atendimento pelo telefone. E uma pergunta que você fez agora é que se teve algum convênio que não atendeu por conta, de repente, da doença. É importante a gente esclarecer que, às vezes, a pessoa ela contrata o plano de saúde, tem aquele período de carência, né, para a internação, para a cirurgia, e etc. e tal. E é importante dizer que esse período de carência não é pela a doença em si, mas sim pela contratação. Então, sim, houveram, de repente, muitos casos que foram negados de tratamento, mas, porém, por conta da contratação, que, de repente, a contratação tivesse sido nova, vamos dizer, por exemplo. Uhum. Doutora, com essa pandemia a gente sabe que mudaram algumas coisas, como a questão da telemedicina, o prazo máximo de atendimento para as consultas e cirurgias não urgentes foram prorrogadas. Quais são os direitos garantidos hoje pelos planos? Certo. As consultas, né, elas têm que ser feitas em 14 dias, no máximo.
cirurgia em 28, então é importante dizer. Então existe realmente aí algumas resoluções que dão aí o direito para que o paciente tenha aí acesso à saúde em tempo imediato, vamos dizer assim. Agora, doutora, vamos falar na questão, por exemplo, pessoas que, por exemplo, acabaram de fazer um plano de saúde. A Covid-19, ela entra na urgência e emergência após 24 horas e leva o paciente aí, exime o paciente de qualquer carência? Pois é, né? Então, como nós havíamos comentado agora, a carência é pela contratação e, por exemplo, o parto, que tem 300 dias para a mãe cobrir a carência, né? Da mesma forma o Covid. Nós não temos uma lei no sentido de que eu vou contratar um plano hoje de saúde, onde se eu ficar se diagnosticar a doença, o Covid-19, eu vou ter todo o tratamento. O tratamento a pessoa vai ter. O problema é se ela precisar ser internada, ter alguma cirurgia não prevista, voltando. Tudo isso vai da contratação na hora do plano de saúde, que é importante quem está contratando hoje um plano de saúde ter atenção exatamente a isso, ao novo estado de emergência que nós vivemos. E se eu tiver aí acesso a esse vírus, se eu pegar a doença, como que vai ser? Então, tudo tem que ser acertado na contratação, porque existem medidas diferentes na contratação. Agora, doutora, é importante a gente lembrar, muitas pessoas perderam emprego em época de pandemia, passaram por dificuldades em acertar o seu plano de saúde. Essas pessoas que por algum momento não conseguiram pagar o seu plano de saúde, elas têm alguma situação específica de renegociação, ou o plano ele pode seguir exatamente as regras da ANS e cancelar o plano, né, com período, se eu não me engano, que são 60 dias de inadimplência. Exatamente, é esse mesmo período, porque existe sim esse estado que nós estamos vivendo hoje do desemprego. E realmente, se caso a pessoa não conseguir pagar, o plano vai ser cortado em 60 dias. Nós não temos nenhuma previsão legal que possa no caso, assim, fazer com que o plano de saúde não tenha esse descredenciamento do paciente. Doutora, o plano de saúde ele pode ficar mais caro por causa da pandemia? Pode haver essa justificativa da empresa de plano de saúde ou não? Não, não pode. Esse ano não vai haver reajuste nos planos de saúde por conta da pandemia de jeito nenhum. Isso está fora de cogitação, proibido, no caso, pelas resoluções. Agora, doutora, por exemplo, quem faz, por exemplo, um exame fora da rede credenciada do plano, tem direito a reembolso? Existem muitos casos, né, que são muito discutidos, a pessoa faz o exame, pede a nota e depois o plano não reembolsa. Como funciona isso? Sim, não reembolsa, ou às vezes reembolsa, a pessoa pagou o plano valor de 60. Acontece muito. Voltando às premissas, né? O que rege, na verdade, até o reembolso é realmente a contratação que você faz lá no início. Que tipo de plano de saúde que você tá contratando, o que ele cobre, quais são os reembolsos, o que eu posso fazer. Então, isso realmente vai de cada contrato. Não é algo não é uma lei geral para todas as contratações, em si, particulares de cada contratação. Doutora, agora, doutora, em relação ainda, vamos falar especificamente da Covid-19. A partir do momento que eu tenho um parente, um familiar passando pela doença e houve alguma recusa por parte do plano de saúde, como eu devo agir? Eu tenho que procurar direto a justiça? Direto à justiça, porque o judiciário tem trabalhado de forma imediata em condição de saúde, porque muitas vezes nós conseguimos assim liminares que de repente a pessoa está precisando de uma cirurgia para hoje, e aí não temos esse tempo para ficar discutindo
administrativamente entre convênio e o contratado e a contratada. Então, nós temos uma medida que nós judicialmente tomamos, e aí a pessoa faz a cirurgia, tem o procedimento que ela necessita hoje, e aí nós, durante o tempo, nós vamos assim discutir na justiça, enquanto ela já tem o tratamento, já foi ali beneficiada pelo que ela necessitava no momento. Doutora, os atendimentos de telemedicina foram ampliados na pandemia, né? A gente teve a necessidade de ampliar aí para essa questão da telemedicina. Eles devem ser cobrados iguais à consulta presencial? Isso para quem tem plano de saúde ou para quem não tem e quer pagar ali individualmente essa consulta online? Sim, eles estão sendo cobrados de forma iguais, né? Nós temos aqui que mostrar uma diferença, né? Primeiro a pessoa que quer contratar aquela consulta online que não tem um convênio, então, pelo que eu estou vendo de prática que está acontecendo, é que os médicos estão cobrando de uma forma assim até por conta do estado que nós estamos, né? Pela emergência, realmente um valor diferenciado. Porém, entre convênio e hospital e médicos, existe ali uma contratação entre eles, que aí é uma forma de contratação de valores ajustado pelas partes. Nós vamos para mais um intervalo e na volta entrevistas aí, assuntos em destaque sobre a pandemia do coronavírus. O especial Rádio em Revista volta já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista e agora eu vou mostrar uma entrevista com o Roberto Spaces, que é sócio fundador de uma startup que desenvolveu um trabalho muito especial sobre transporte público aqui em São Paulo. O Roberto também participa dos ciclos de palestras aqui do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. A Priscila Silvério e o Fábio de Lima conversaram com o Roberto. Acompanhe comigo. Roberto, a startup que você fundou, ela trabalha com Big Data para gerenciamento de transporte público. Pode nos explicar primeiro o que é o Big Data e como ele auxilia a nossa vida no dia a dia? Claro, Fábio. O Big Data é um conceito que é até difícil de definir, não tem uma definição muito formal, mas, em geral, o pessoal considera Big Data uma quantidade de dados muito grande para você conseguir lidar. É uma quantidade de dados que ultrapassa a capacidade de processamento ali do momento, né? Porque conforme o computador evolui, o armazenamento de dados evolui, essa quantidade também aumenta, né? O que hoje é Big Data, daqui a 5 anos não será mais Big Data, né? Mas, em geral, são dados que são gerados numa quantidade muito grande, numa velocidade muito grande, com uma variedade de tipos de dados muito grande também, e graças ao volume que os dados são gerados, com problemas de precisão também, né? Então, você tem muito dado, mas muito dado impreciso. E aí, toda a brincadeira do Big Data é como você tira informação útil dessa massa de dados gigantescas, imprecisa, com um volume grande, e usando isso para tomar alguma decisão, né? Como você consegue tomar decisão nesse contexto aí de dados em grande quantidade e imprecisos? Roberto, explica para a gente o que é o painel de ônibus, como funciona e como vocês chegaram, então, a esse produto. A gente fundou a empresa para tentar aplicar essas técnicas de processamento de dados mais modernas, aí que surgiram nos últimos 10, 15 anos, aplicar isso para a área de transporte público. Abrimos a empresa em 2014, foi logo depois das manifestações de 2013, onde a população deixou muito clara a insatisfação, né, com o serviço de transporte público que estava sendo prestado. A gente viu que era uma área que usava muito pouco a tecnologia e que tinha muita coisa que dava para fazer. E desenvolvendo algumas ideias e testando algumas coisas, a gente acabou identificando aí um problema meio comum do lado do gestor público, do gestor de transporte, que não é que ele não queira melhorar a qualidade do transporte público. Muitas vezes ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe nem
quais são as linhas que estão com problema ou as partes da cidade que tem problema. Então, a gente desenvolveu aí um produto que processa os dados de movimentação dos ônibus. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital, são 15 mil ônibus fornecendo posição a cada 40 segundos. Isso gera 4 gigabytes de dado por dia, que tem que ser processados para tentar entender a velocidade média, ônibus que está rodando, circulando, ônibus que não está circulando. Então, a partir desses dados e outros dados relacionados ao transporte público também, dado de bilhetagem, né, de pagamento, de tarifa, dados de qualificação de viário, corredor, faixa exclusiva, esse tipo de coisa, a gente junta tudo isso e faz uma plataforma que auxilia o gestor público a tomar a decisão e a entender onde estão os problemas da rede dele de transporte público. Em relação ao gestor público, vocês acabam embasando todas as opiniões que se tem a respeito do transporte público por meio de dados, por meio de estatísticas, por meio de números. A receptividade a isso por parte do gestor público tem sido boa, porque às vezes são pessoas que usam muito aquele conhecimento empírico para resolver os problemas. Então, essa coisa mais científica, ela realmente está ganhando a confiança desses gestores públicos, São Paulo afora, Brasil afora? O feedback que a gente tem é muito bom, assim, né? Acho que os gestores estão começando a perceber que o problema do transporte é extremamente complexo, né? São várias variáveis aí que afetam o transporte público, não é só uma questão de ônibus na rua, mas também você tem toda uma organização de cidade, um projeto de cidade que facilite deslocamentos ou dificulta deslocamentos, né? Então, onde gerar postos de trabalho para diminuir o tempo de deslocamento das pessoas. Então, existem questões que saem da área de transporte, mas que influenciam diretamente o transporte e que dificultam aí a compreensão de alguns fenômenos de deslocamento das pessoas e também de soluções que podem ser aplicadas à mobilidade. E um exemplo agora recente que nós estamos vendo é a pandemia, né? Com essas recomendações de isolamento social, a redução do número de viagens, a cidade, de repente, em 15 dias, se transformou totalmente, né? As cidades aí mesmo fora da capital, né? Cidades médias para grande aí no interior de São Paulo também viram o perfil de mobilidade do cidadão se transformar totalmente num período aí de 15 dias e tendo que adaptar uma rede que já existia a essas novas necessidades de deslocamento das pessoas, né? Algumas fazendo home office, então algumas linhas bem vazias, com pouca gente utilizando, pouca demanda, e outras linhas que serviam hospitais ou serviços mais importantes, com ainda um grande uso e até aglomerações, o risco de aglomeração. Então, o gestor público ali ele percebe que ele, com a intuição, ele não tem ferramentas para administrar esse tipo de problema, que ele precisa de dados, mais de números, de até evidências de resultado das ações que eles estão tomando, né? Então, poder medir o impacto das ações, se uma linha tem a frequência aumentada, quanto que isso diminui na lotação dos ônibus, ou conforme os serviços vão abrindo na cidade, como que a demanda de serviço público, de transporte público, ela evolui também ao longo do tempo. Então, todas essas coisas são muito complicadas para uma pessoa entender apenas baseada na sua intuição ou na experiência de algum técnico. É preciso ferramenta que consiga medir e demonstrar resultado das ações. Roberto, fala um pouquinho para a gente desse ciclo ILP, FAPESP, empreendedorismo, né? Explica para a gente como vai acontecer e qual a importância também de trazer esse assunto aqui para dentro do parlamento. É sempre um prazer apresentar aí na Alesp. A gente já é a segunda vez que é convidado para falar das nossas atividades. Acho que é muito importante sensibilizar os deputados e o pessoal da Assembleia da importância do investimento em pesquisa, né, e dos resultados que são obtidos com o investimento em pesquisa e em novas tecnologias, né? São Paulo, o Estado não pode parar. Existem hoje atividades de geração de renda, atividades econômicas que são importantes hoje, mas que daqui a 10, 15 anos pode mudar e se transformar, e elas deixam de ter a importância que elas têm hoje. Então o Estado tem que estar sempre
se renovando, sempre inovando, sempre criando novas formas, sempre na vanguarda da tecnologia, para se adaptar às mudanças dos tempos, né? Tem aí o exemplo de Detroit, nos Estados Unidos, que acho que é um exemplo meio clássico de uma cidade que era extremamente próspera, baseada na indústria do automobilismo, né, de carros e tal, e que com a mudança do perfil de vida das pessoas e do lugar do carro na sociedade, a cidade, de repente, perdeu, né, toda a indústria, ou aquela indústria que sustentava a cidade, de repente desapareceu, e a cidade entrou num declínio aí, que não tem nada a ver com o que era até, sei lá, 10 anos atrás, né? Então, acho que é importante que o Estado de São Paulo, como força aí do país, se mantenha sempre atualizado em novas tecnologias, desenvolvendo novos produtos, novas atividades que mantenham essa posição de protagonismo de São Paulo aí face ao Brasil. Roberto, eu tenho uma curiosidade. Você não é político, você é um empreendedor, você é uma pessoa que, por meio da sua startup, você está tendo acesso a muitos dados referentes ao transporte público, você está tendo contatos com gestores de transporte público. Na sua opinião, com o seu conhecimento a respeito desse segmento, por meio da ferramenta que você criou, quando o transporte público é deficiente, ele é deficiente porque falta dinheiro para investir, falta gestão, ou faltam as duas coisas? Eu não sou nem político, nem gestor público, eu sou formado em computação, quer dizer, é um mundo novo para a gente já está aí há 6 anos, então já não é mais tão novo assim, mas a gente aprendeu muita coisa, porque eu tinha só o lado do cidadão, né, que está insatisfeito com o serviço e que não tem muita ideia de como, qual é o esforço, quais são os mecanismos que são utilizados para disponibilizar esse serviço para a população, as dificuldades que existem, problemas jurídicos, problemas de financiamento, problemas de gestão, tem diversas dificuldades aí que, para quem é usuário do transporte público, muitas vezes não foge da compreensão, não consegue entender, e quem está lá do outro lado, no poder público, tentando desenhar uma rede de transporte, tentando prover um serviço de qualidade, tem que enfrentar esses desafios, que são desafios que são totalmente desconhecidos para quem é cidadão. O transporte público passa por um processo de perda de receita que já vem de alguns anos, mas que agora, com os impactos aí da pandemia, se intensificaram, né? A maioria dos sistemas de transporte público aí, todos os sistemas estão quebrados hoje, né? A maioria das cidades no Brasil dependem da tarifa do usuário para sustentar o sistema de transporte público. Poucas são as cidades que têm subsídio público para o transporte público. São Paulo é uma delas, mas são poucos casos aí onde o governo acaba pagando um pedaço da conta. E acho que aí a perspectiva para o futuro é que essa prática vai um pouco se expandir pelo Brasil todo, porque a conta não vai mais fechar, né? A conta já estava difícil de fechar com a quantidade de passageiros pré-pandemia e com a quantidade de viagens pré-pandemia. Depois da pandemia, a conta vai ficar mais cara e os novos prefeitos aí que estão fazendo campanha vão ter que procurar formas de conseguir mais recursos para o transporte público. E para encerrar o programa de hoje, eu separei uma entrevista com um assunto muito interessante. Você sabe o que é constelação familiar? Pois é, vamos ver aí como funciona essa terapia. Para tirar muitas dúvidas sobre o tema, a Lilian Busato e o Jeremias Gomes conversaram com Jorge Augusto Fonseca, que é constelador sistêmico familiar, que faz o uso desse método alternativo. Vamos ver aí como foi esse bate-papo. Muita gente não conhece esse tema, né? Você poderia estar falando um pouquinho da constelação familiar para a gente começar a iniciar a entrevista? A constelação, ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger, tá? Inclusive ele se foi agora, o ano passado, né? E ela foi criada por um método de observação, né? Ele aplicava
em pessoas que tinham problemas familiares, e ele percebeu que usando pessoas que não eram daquele sistema familiar, eles entravam como representantes daquele sistema, e mesmo sem saber nada da história, sem ter contato algum, não saber nada, absolutamente nada, eles entravam nos papéis e manifestavam os conflitos daquela família, daquele sistema, tá? E durante esse período, de lá para cá, ele observou 3 leis, que não foram leis criadas por ele, foram leis que foram observadas, que é a da hierarquia, que existe uma ordem de chegada das pessoas, né? Os mais velhos precedem os mais novos, os pais são maiores que os filhos, os avós são maiores que os pais. A lei do pertencimento, ninguém pode ser excluído do sistema, nenhuma pessoa pode ser excluída. Se há uma exclusão no sistema, isso causa danos bem grandes ao sistema e alguém, em alguma geração futura, acaba pagando por isso, acaba representando essa pessoa excluída. E o equilíbrio entre dar e receber. Em qualquer relação, precisa haver esse equilíbrio entre dar e receber. Se uma pessoa dá demais, naturalmente e normalmente a pessoa que recebe demais, ela acaba brigando com a outra pessoa, se afastando, porque ela não consegue somente receber sem dar em troca. Esse equilíbrio é observado e é necessário em qualquer relação, tá? Eu estou falando de sistema familiar, mas vale para o trabalho, vale para a parte jurídica, para tudo. Com certeza, é um balanço, né? Tudo que é em excesso, desde que torna-se e tem-se, a gente chega-se num desequilíbrio. Mas a pergunta para você também, que eu estava conversando com o Jeremias antes de te chamar, Jorge, é que hoje a constelação familiar, ela também ela já está sendo utilizada pela justiça, né? Como é que funciona esse mecanismo dentro da justiça, que no caso que seria nos direitos de família, para dirimir esses conflitos? Sim, principalmente no direito de família. Pode ser usado para qualquer conflito, tá? Mas no direito de família, inclusive tem um juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, o Sam Stork, que ele já usa há muitos anos, né? E ele tem um índice de resolução dos conflitos que beira assim 90%. Ele fala até em 100% muitas vezes, porque antes da pessoa entrar numa audiência, daquela família entrar no conflito, ele abre esse campo sistêmico e consegue acessar através da terapia o ponto neural, o ponto que causa aquele conflito naquela família, tá? Isso é revelado na constelação, não porque às vezes as pessoas pensam até, Jorge, é algo espiritual, como que acessa isso, né? A gente chama isso de campo morfogenético, tá? Todos nós estamos ligados a campo morfogenético. Então, o que ele simplesmente faz é colocar as pessoas em posição, os representantes, e o conflito que está causando aquele problema que precisa ser resolvido naquela família, ele emerge. E se houver também espaço na alma e no coração daquelas pessoas envolvidas, isso pode ser solucionado, porque há pessoas também que não querem abertura para resolver o conflito, mesmo vendo ali de frente, né? Mas havendo essa abertura, é incrível o negócio. É uma coisa que precisaria ser vivenciada mesmo para poder entender melhor, né? Eu queria entender um pouquinho melhor, Jorge. Assim, é facultativa, a família pode participar ou não? Pode haver essa intervenção? É por meio de um psicólogo? Como é que funciona? Isso. Não é um psicólogo, tá? É um constelador familiar. Ele é um terapeuta de constelação familiar. Ele não precisa necessariamente ser psicólogo. Nesse caso, o juiz, né, que é o Sam Stork, lá do TJ da Bahia, ele mesmo é o constelador. Então, ele não chama uma terceira pessoa, né? Aqui em São Paulo já houveram palestras, eu fui chamado também no Fórum Central aqui para fazer uma palestra. Então, a gente está se aproximando de começar a utilizar isso de uma forma mais eficaz, até por exemplo, tá, para vocês entenderem, existe o processo de mediação, que já é usado antes de chegar na audiência, do processo caminhar. Então, a constelação serviria como uma mediação, só que indo mais profundo, onde ela revela a dinâmica que está oculta por trás daquele conflito. E o Jorge, me responde uma coisa para os telespectadores.
A constelação familiar, ela é considerada uma terapia. São quantas sessões que você consegue dirimir esse conflito e resolver esse problema que fica interno, né, que vai acumulando no decorrer da vida? O que você poderia falar sobre isso para a gente? Sim, não há um número de sessões determinado, porque você pode resolver um conflito, por exemplo, em uma sessão. Se houver abertura, porque o efeito dessa constelação pode durar de 1 dia até 2 anos mexendo no sistema. Tem pessoas que fazem a constelação hoje e no dia seguinte, por exemplo, tá? Há pessoas que não falavam há 10 anos com os pais. Eu já constelei pessoas que 10 anos que não tinha contato com o pai. No dia seguinte, o pai ligou, a pessoa me ligou impressionada. Falou, o que você fez? É bruxaria? Eu falei, não, é porque o teu coração se abriu aqui dentro desse sistema e ele sentiu do outro lado. Então, já estava preparado, como é que eu posso dizer? Já havia uma abertura, havia uma prontidão para que aquilo acontecesse. E aí o pai ligou no dia seguinte. E tem coisas que acontecem 2 anos depois, vai reverberar daqui a 2 anos. Tá? Então, não há uma quantidade de encontros. Pode ser 1 encontro, 2, 3, depende da necessidade da pessoa. Uma coisa que eu posso te falar é que não é bom constelar seguidamente. Aí não é saudável. Né? Você faz uma numa semana, outra na outra, em sequência. Não, porque você vai acabar mexendo com muitas histórias que vão reverberar. E a pessoa precisa ter estrutura para isso. Então, o que eu aconselho é a pessoa fazer a constelação e depois pode seguir com um acompanhamento terapêutico. Aí é essencial isso. Ô Jorge, outra curiosidade, a partir de quantos anos que a pessoa pode constelar? Qualquer idade. Foi observado também adolescentes. A criança, quando ela é muito jovem, ela pode ser acompanhada da mãe ou a mãe tem essa autoridade dentro do sistema para se fazer representar, para levar uma questão do filho na constelação. E o que se revela normalmente, né? Mais de 90% das vezes, que a questão da criança é totalmente uma questão ligada aos pais. Quando esses pais se harmonizam, o conflito dos pais se harmoniza, o problema da criança é resolvido, problemas inclusive de saúde, né? Problemas de saúde, de hiperatividade, quando a criança vai mal na escola, a criança é muito agitada, ela simplesmente está exprimindo o que está acontecendo na relação do casal. Ô Jorge, citando um caso, por exemplo, de um casal que se separa e já não está mais conversando, como é que é feito na prática? Faz separadamente? Os dois não estão mais juntos? Vamos supor que eles brigaram, não conversam mais. E aí como é que faz a constelação com um, depois faz com o outro? Porque se não houver a possibilidade de juntá-los. Se uma das pessoas me procura, né, procura um constelador para observar essa situação, nós vamos abrir o campo, abrir a constelação, para observar onde está esse casal. Vamos colocar representantes que podem ser escolhidos pela pessoa, a gente escolhe terceiros para representar, ou eu mesmo entro nos papéis, tá? Para ver o que está acontecendo na alma dessas duas pessoas. Se elas realmente estão melhores separadas, se elas convergem em algum momento, convergem para estarem juntas novamente, porque a constelação ela não faz milagre, né? Mas ela revela a realidade oculta por trás dessa dinâmica. Uhum, você conseguiu? É bem simples, talvez. É complicado, mas é simples, porque ela revela a dinâmica oculta por trás das relações. Ô Jorge, e vamos lá, mais curiosidades. Fala um pouquinho para a gente como que é cada sessão, né? Como ela é realizada e quais as técnicas utilizadas para poder chegar a dirimir esses conflitos. Sim. A sessão ela pode ser feita de 2 formas, e agora temos até uma terceira forma, em virtude da pandemia, que ela pode ser feita online também. E observou-se, né, todo mundo que está trabalhando, que funciona perfeitamente online também. Então, não há nem a necessidade da pessoa estar presente, né? Ela pode ser feita em grupo, onde o terapeuta, junto com a pessoa que está sendo constelada, escolhem as pessoas para representar as pessoas do sistema, né? Os pais, os irmãos, os filhos, o casal. São escolhidos terceiras pessoas, que são nomeadas, e elas interagem dentro do campo e vão revelando essas dinâmicas ocultas. Uhum. Pode ser feito individualmente, somente eu e o paciente, né? Eu e a pessoa que está sendo constelada,
onde eu entro nos papéis e coloco a pessoa também nos papéis. Ela vai poder sentir nela o que sentem as pessoas do sistema dela. Entendi. E muitas vezes a gente faz isso de forma oculta, para não ter uma autossugestão, porque se eu coloco a pessoa para representar o pai dela, por exemplo, é bom que ela não saiba que é no primeiro momento. Eu nomeio isso, coloco no papel, deixo anotado isso, mas para não haver uma autossugestão, para a pessoa realmente ter a revelação desse campo oculto, eu faço isso de forma oculta, né? E online, a mesma coisa. Eu interajo com a pessoa, né? Coloco ela nos papéis, ou eu entro nos papéis também, e se revelam as dinâmicas, e a gente vai fazendo um acerto dentro dessas dinâmicas, a gente vai colocando em ordem. Uma coisa muito importante da constelação, tanto familiar como a nível da justiça, jurídico e administrativa, é colocar em ordem, colocar as coisas no devido lugar. Isso faz com que o sistema flua mais naturalmente. Bem, pessoal, o programa Rádio Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Até o nosso próximo encontro. Obrigado pela audiência. Tchau. No ar, Rádio em Revista.